Pessoal, primeiro, de novo, bom dia. Vou me apresentar aqui, e a Raik também vai se apresentar, a gente vai conversar bastante com vocês. Esse formato digital é um formato super interessante, né, que a gente atinge todo mundo, mas ele perde um pouco daquela pegada de conversa, de troca de experiências automática. Então, fiquem 100% à vontade aí para guardar as suas perguntas, para registrar suas perguntas, e a gente vai bater bastante papo no final. Acho que esse é o grande objetivo, então, para isso eu não vou me alongar aqui, eu quero ter tempo suficiente para a gente poder conversar no final e trocar as experiências necessárias nessa jornada de fato de transformação. Aqui é um pouco de quem somos nós, além de profissionais, nós somos gente, né? Então, acho que você vai aprender sempre a gente falar um pouquinho da gente. Meu nome é o Irá Tonon Gomes, sou casado com a Fabiana, estou com a Fabiana há 18 anos, né? Já temos uma jornada bastante grande juntos. Sou pai da Maria Luísa e do Bento, essas duas bênçãos aí na minha vida, que, aliás, tem um pouquinho de energia aqui nessa época de quarentena, mas está sendo divertido com eles. 10 anos de Ambev, entre a estrutura da Ambev e agora a estrutura da EBI como Global Tax. Passei bastante tempo no jurídico da companhia como advogado que sou, e aí bastante tempo também no fiscal da companhia. Eu sou formado em Direito pela USP, pós-graduado pela USP em tributário, e com MBAs em finanças aí, tanto pela São Paulo e o INSPER no Brasil, quanto pela Universidade de Virgínia nos Estados Unidos, focado na Universidade de Negócios de Darden, tá? Sou bebedor de Stella, minha cerveja favorita, sou ariano convicto, então teimoso pra caramba, mas a parte boa desse chat aqui, como não consigo ser teimoso, né, gente, vocês me seguram aqui, vocês podem falar que eu tô sendo teimoso ou não, tá? Mas como todo bom ariano, sou teimoso. Vai lá, Raik. Eu também sou ariana, são duas É. arianas tocando esses projetos. Eu não tenho tantas faculdades como o Irá, minha experiência muito mais é dentro da DPI mesmo, já tenho 23 anos na companhia, comecei lá na Argentina, na fábrica de Brahma, então Brahma está no meu coração. Aí depois, agora, outra cerveja ótima é quem puder experimentar a Patagônia, uma cerveja argentina muito boa que também como Argentina tenho orgulho dela. Estou no Brasil faz 17, 18 anos já, então já sou meio brasileira, meio argentina. Fui aprendendo muitas coisas aqui no Brasil, fui crescendo na companhia. Eu fui 3 anos à Índia também, então eu tenho essa experiência de criar centros de serviços em outros países, falando com outros países, não? E outros fusos horários, que foi uma experiência bem legal dentro da companhia. E, bom, e agora estou neste projeto como directora y dona da frente de finanzas y de tax, y estoy tocando esta transformación que UIRA comenzó y ahora estoy implementando con la equipe para llegar al próximo paso. Entonces, esa sería. Bora lá. Gente, vamos lá, vamos falar um pouco dessa jornada e vamos alinhar um pouco as expectativas aqui. A gente não tem como foco entrar nas ferramentas e discutir cada ferramenta, a gente pode fazer isso sem problema nenhum nas perguntas, ou a gente pode fazer isso em sessões particulares com cada um de vocês quando vocês quiserem. A gente se apoiou muito em benchmarkings durante todo o projeto, então a gente faz super questão de estar aberto ao benchmarkings também, mas a grande questão aqui é como a jornada começou, como a jornada se estabeleceu e para onde a jornada está indo. Acho que esse é o grande intuito dessa conversa, porque mais do que a tecnologia, a gente tem que ter um processo de transformação e um porquê de transformar, né? Estar apaixonado pela tecnologia não pode ser um negócio, né? Até porque a tecnologia muda, a gente tem que estar abertos a mudanças, a gente tem que estar abertos a destruir o que a gente mesmo construiu. Mas essa jornada foi uma jornada difícil, é uma jornada que todos nós aqui no Brasil passamos intensamente, as grandes empresas brasileiras e as pequenas também, porque no fim das contas a complexidade é para todo mundo. Então acho que vale a pena a gente compartilhar como a gente passou por ela e aí entender com vocês se todo mundo passou pelo mesmo sentimento, todo mundo passou pelos mesmos momentos e como é que a gente alinha esses momentos, tá? Vamos lá. Eu acho que esse slide ele resume bastante como as coisas começaram no Brasil, né? Assisti bastante as palestras de ontem e foi muito interessante ver o pessoal conversando sobre, cara, o quanto o Covid colocou pressão na nossa operação, o quanto essa situação de pandemia mudou as nossas realidades e quanto ela forçou uma nova realidade. Eu concordo plenamente, mas quando a gente fala de techs no Brasil especificamente, eu acho que o Covid ele veio só para acentuar a pressão que o Brasil já fazia, né? A gente vem numa jornada de digitalização brasileira há muitos anos, iniciada e forçada pelas nossas autoridades fiscais
que estão fazendo um trabalho perfeito nesse sentido, né? Esse é o core business deles, eles têm que trabalhar nesse sentido sim, os impostos têm que ser coletados da maneira correta, as empresas, as pessoas têm que pagar o que está escrito na lei. A gente não está discutindo aqui se o que é justo, o que não é justo, ou se pagamos mais ou menos do que devíamos, mas se está estabelecido, todos nós temos que pagar, e eu acho que eles fazem um trabalho muito qualificado e, por isso, reconhecido internacionalmente como uma das melhores, se não a melhor, equipe de fazenda, equipe de arrecadação e administração tributária do mundo. Mas quando a gente olha essa realidade não é de hoje, né? É uma realidade que começa há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, e que a gente está vendo alguns países do mundo agora começando a falar sobre nota fiscal eletrônica, começando a falar sobre digitalização, enquanto a Receita Brasileira já tinha entendido isso há muito tempo, né? Então, eu costumo separar muito isso na nossa cabeça, de que a gente passou por dois grandes momentos. A gente passou por um momento muito longo, foi um momento de reação, né? Foi um momento no qual a nota fiscal eletrônica começou a ser criada, os primeiros SPEDs começaram a ser criados, a ICD veio para revolucionar como a gente fazia contabilidade, como é que a gente automatizava os nossos livros contábeis para a Receita Federal, a Receita Federal unificando, de fato, essa visão contábil e fiscal, seguindo, obviamente, as diretrizes globais de contabilidade e aplicando isso na legislação brasileira. Então, caminhando nessa velocidade e nessa digitalização do mundo, o que nos forçou uma onda enorme de reação, né? Eu brinco com o pessoal que essa onda de reação ela pode ser traduzida como sobrevivência, né? A gente precisou sobreviver, as empresas brasileiras passaram por muito tempo quietas nesse sentido, então pouco investiram em tecnologias fiscais, pouco investiram no seu background para apoiar essa transformação, porque pouco viu um valor nisso, né? A gente foi criado num ambiente lá de trás, lá de 98, 99, de leis inconstitucionais, de um ambiente pouco preparado tecnicamente, e a gente não se deu conta dessa transformação que estava acontecendo e que a Receita estava fazendo o trabalho dela, que a Receita estava aplicando de fato os esforços onde ela devia e a gente ficou de fato quieto. Então, a gente passou por muito tempo correndo atrás da Receita Federal, tentando sobreviver em cima dessas informações. E não foi pouco tempo, né, gente? Eu fiz essa classificação aqui de 5 até 14, são quase 10 anos de correr atrás, de sobreviver, de aplicação de nota fiscal nova, de aplicação de novo SPED, de entender como é que essas coisas acontecem e de entender como é que o nosso ambiente vai virando um cogumelo, né? E quando é que a gente para de pensar em tax, como a gente para de pensar em impostos para operar, para tentar conciliar uma coisa com a outra, para tentar ver se um livro bate com o outro, e começamos a transformar nossa vida muito mais numa vida de operação e de cheques manuais do que, de fato, numa vida fiscal que tem que pensar a sua operação e tem que apoiar o negócio, né? Aqui na EBI, e focado muito na operação da Ambev no Brasil, desculpem, a gente começa a partir de 15 a tentar mudar um pouco esse jogo, né? De maneira alguma desafiar as autoridades fiscais nesse sentido, muito pelo contrário, mas entender que também a gente tem que ser proativo. Se a gente tem uma autoridade fiscal super focada em fazer cruzamento de informações, se a gente não trabalhar nesse sentido também, a gente vai ser sempre atrás. E cruzar informações nada mais é do que ter as informações necessárias para tirar insights delas, né? Então eu deixo de trabalhar só com informação e dados e começo a tirar insights delas. Esse movimento começa na companhia mais fortemente, mais organizadamente em 2015, final de 14 para 2015, no que a gente chamou de tech fiscal. Foi a primeira vez que a gente começou a se movimentar mais voluntariamente para esse ambiente, apesar da gente ter feito lá atrás muitas vezes testes para a Receita Federal, mas a gente se voluntaria no sentido de sermos proativos nessa jornada. Então a gente começa a criar tecnologias, a gente começa a criar projetos, a gente começa a criar iniciativas para tirar um pouco dessa lógica de sobreviver para uma lógica de vamos atuar em cima disso, entendendo que tax é um fator de fato muito determinante para o nosso negócio. Mas ainda, gente, assim, numa fase de criação muito insípida ainda, tá? Muito de curto prazo, muito em silos, então era muito fiscal focado no fiscal, apuração de CMS contra lançamento de nota fiscal, contra atendimento à fiscalização, pouco integrado e pouco entendendo que, na verdade, isso é um end-to-end enorme, que começa desde lá do seu cadastro, termina lá na sua contabilidade e que permeia uma série de áreas da companhia. Logo, a gente parou para o momento e falou, não dá, a gente precisa transformar. E transformar
não pode ser uma medida que você faz uma pequena evolução a cada ano. A gente precisa romper com essa lógica, estabelecer uma nova lógica para criar um novo ambiente, para criar uma nova realidade e uma nova plataforma, se a gente quiser de fato sobreviver nesse mundo novo de variações, de transformações e tudo mais. Então a gente criou uma forma de pensar nessa transformação, né? Eu costumo sempre conversar com o meu time que a transformação era uma jornada de conhecimento. Por que conhecimento? Porque primeiro se você saber onde você quer chegar, né? O transformar pelo transformar vira amor por tecnologia, né? Então você coloca a tecnologia mais fancy para parecer que ficou legal. Mas ao fim das contas não é isso, né? Onde eu quero chegar, né? Quem vai nos levar lá e como a gente vai caminhar? Sabendo responder essas perguntas, você começa a de fato a transformar o seu negócio e entendendo, claro, qual é o nível da transformação que você precisa e qual é o nível da transformação que você quer, tá? Então, o primeiro elemento que a gente sempre conversa é gente. Gente é fundamental em qualquer transformação digital. A gente está vendo até os próprios CEOs das Big Techs americanas falando sobre isso. Não existe transformação digital, não existe revolução digital, não existe a nova era digital sem gente. São as pessoas que fazem a transformação digital, não é a tecnologia por si só. Então, a nossa gente traz necessariamente o conhecimento do nosso negócio, né, gente? Conhece o nosso negócio, sabe onde aplicar o nosso negócio e conhece a sua companhia, né? Então conhece o jeito que as coisas tocam, conhece onde pode cutucar, conhece onde não pode cutucar. E claro que isso sempre engajado com cultura, porque liderança nessa hora é fundamental para as coisas acontecerem. Somente com o engajamento da liderança e somente com o intuito da liderança de mudar que a gente vai mudar. Então aqui, isso é fundamental, foi o momento que a gente deu a virada de chave, foi o momento que a gente parou de entender techs como uma área de custo para ser uma área de fato de oportunidades e uma área de diferencial de negócio, né? Eu paro só de gastar, eu paro só de pagar, e eu entendo que pagar é necessário, dado que eu tenho um negócio estabelecido num ambiente tributário brasileiro, mas que eu tenho que pagar da maneira correta, eu tenho que aplicar meu recurso da maneira correta, para que eu possa, de fato, ser mais efetivo nessa jornada. E claro que vontade e coragem de transformar depende muito do ambiente corporativo e da cultura corporativa de cada uma das companhias que a gente está aqui conversando. Então a gente tem que também entender os momentos. Tem companhia que é mais arrojada, tem companhia que é menos arrojada. Isso não é um demérito, isso não é uma vantagem, né? Isso é só uma característica. A gente tem que ser muito fiel à nossa característica para a gente não querer fazer o que o outro está fazendo, não seguindo os nossos princípios e a gente capota nessa estrada. Mas que, de fato, a única forma de transformar é esticar a corda a ponto de rompê-la e entender o que você quer romper, de fato é verdade. Então a gente tem que só saber que se eu não estou disposto a esticá-la desta maneira, a minha transformação vai ser mais lenta e eu tenho que tomar cuidado para saber se eu tenho tempo para essa lentidão, né? Um terceiro momento que para mim é chave é discutir as novas capacidades que você quer entregar, né? Então, quais são as capabilities que eu preciso desenhar para minha área? O que eu quero da minha nova área? O que eu quero transformar? O que eu quero trazer para minha área? Então, o que eu quero do Tex? Eu quero que o Tex seja só 100% compliance? Eu quero que o Tex seja isso? Eu quero que o Tex seja aquilo? Eu quero que a área de venda seja aquilo? Eu quero que porque isso precisa estar extremamente ligado com o quê? O geração de valor para o seu negócio. Claro que cada um gera valor de uma maneira diferente. Tenho certeza que o marketing da minha companhia gera um valor diferente da minha área de Tex, que gera um valor diferente da minha área de logística, mas todo mundo gera valor. Então, você só faz sentido transformar e caminhar nessa jornada de transformação se você gerar valor, se você de fato trazer algo para a sua companhia, né? E 100% apoiado em processo, né? A gente precisa entender que processo é fundamental para a transformação. Eu não estou dizendo aqui, gente, de maneira alguma que a gente tem que estar casado com o processo antigo que a gente tem, ou que a gente tem que estar casado com a maneira que a gente faz. Mas o fazer também é um processo. Então, entender como as coisas acontecem, entender o que eu quero romper, o que eu quero manter e quem vai fazer isso, é uma jornada que precisa ser organizada, ou ela vira simplesmente uma desordem. E desordem gera disrupção no negócio. E disrupção não gera valor, né? A gente acabou de falar de geração de valor. Disrupção gera falta de valor, gera quebra de valor. Então a gente precisa entender, primeiro de tudo, qual é o produto que eu quero entregar. Parar um pouco com a visão de processos segmentados, até pela falta de tecnologia disponível do passado, para entender qual é o produto que eu entrego. Qual é o meu consumidor final desse produto? Eu, como área de techs, qual é o produto que eu entrego para a companhia? Quem é o meu consumidor da companhia? Eu tenho consumidores internos, eu tenho consumidores externos, eu tenho clientes de fora, clientes de dentro. Como é que eu entrego isso e como é que eu integro isso com as outras áreas da companhia? Então, eu preciso primeiro também conhecer a minha situação atual. Não adianta nada eu falar que eu quero criar um cruzamento de obrigações
soluções acessórias, 100% automático, que me dê índices e dashboards e etc, 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 se eu não sei nem, se eu não vou garantir, desculpa, que eu vou continuar fazendo lançamento manual de uma outra maneira na contabilidade. Ou seja, eu preciso matar as minhas dores correntes para entregar o futuro, tá? E aí, uma visão holística desse processo, tá? Eu escrevi errado aqui, me desculpem o erro de digitação aqui, mas uma visão holística do processo para entender que, de novo, que Techs não é um mundo isolado, né? A gente tem muito essa característica em Techs, a gente sofre muito, né? Então, em Techs é diferente, Techs é muito difícil, Techs é isso, Techs é aquilo, mas a logística também é, gente, a área de vendas também marketing também é muito difícil, tudo é muito difícil, tudo tem a sua complexidade, mas quando a gente entende que Techs tem que sair da sua bolha e explodir essa bolha para entender como é que ele impacta contas a receber, como é que ele impacta contas a pagar, como é que ele impacta a logística de uma companhia brasileira numa realidade de barreiras fiscais em cada um dos estados, como é que isso acontece para que a gente possa endereçar, claro, as necessidades de todas as áreas juntas, de novo, gerando valor para a companhia, tá? E disso saem algumas ações muito claras. Então, primeiro de tudo, você precisa alinhar os interesses dentro da companhia, alinhar onde a gente quer chegar, com que velocidade a gente quer chegar, para que daí você vai olhar as tecnologias disponíveis. Você vê que até esse momento eu não tinha falado de tecnologia ainda, porque a tecnologia, ela não é meio, ela tem que ser o fim dessa conversa para que a gente possa, via tecnologia, entregar tudo isso daqui. Ou seja, eu não estou apaixonado pela tecnologia. A tecnologia me é meio para entregar esse negócio. Ela faz parte do fim dessa jornada para que ela seja o meio dessa transformação que a gente vai perpetuar. Você vai ter que medir seus KPIs de sucesso e cada empresa tem o seu. Algumas empresas vão medir KPI de sucesso com redução de FTE, outras empresas vão medir KPI de sucesso com redução de, não sei, de autuações ou de multas ou de tempo. O que quer que seja, tem que estar muito ligado com a sua cultura. E aí, independentemente de qual é o KPI, você tem que traqueá-lo para saber se você está indo na direção certa, mas aí a sugestão que a gente aplicou aqui, que a gente deu certo, o KPI tem que gerar transformação. O simples KPI de automação ele não pode ser tudo, né? Então, é automatizar para algo. Então, qual que é esse algo? Qual é a capability nova que eu estou trazendo? Como é que eu começo do zero para essa nova capability, tá? E aí, escalonamento dessas ações. Obviamente, colocando isso dentro de uma timeline necessária para que isso seja realidade e para que isso seja possível de ser realizado, tá? Legal, tudo isso muito, muito teórico, muito bonito, mas como é que a gente fez isso aqui na companhia? Como é que a gente está trabalhando, tá, gente? A gente lançou, a partir do ano passado, um projeto enorme na companhia, cuja estratégia se baseia em 4 grandes pilares, eu diria. O primeiro pilar é um pilar de padronização, então a gente não está falando de um projeto Brasil, a gente está falando de um projeto global, como a companhia global que somos, tá? E frente às necessidades de integração que uma companhia global enfrenta, a gente veio crescendo tanto organicamente quanto inorganicamente nos últimos anos de uma maneira muito acelerada, o que traz para a gente uma necessidade de integrar as operações para ter as informações de um nível gerencial. Só que isso é impossível sem uma padronização de ferramentas, sem uma padronização de funções, sem uma padronização de pensamento. Então, a gente vem nessa caminhada de padronização e entendendo que eu preciso criar, de fato, um template global para que seja aplicado, resguardando, claro, as necessidades locais. Mas que, quando você para ter essa cabeça, você começa a perceber que o seu processo é muito mais padrão do que despadronizado. Então, as exceções, de fato, elas viram exceções, tá? É um processo global, então a gente vem analisando processos e tecnologias que são alcançáveis globalmente para que, de novo, a gente alcance o padrão da globalidade, da padronização, tá? A gente vem trabalhando sempre numa informação em tempo real, então informação em tempo real te gera insights, eu acho que isso essa pandemia trouxe para a gente como uma necessidade mais latente ainda. A gente precisa ter cada vez mais informações sobre o nosso cliente, sobre o nosso consumidor, sobre o nosso mercado, para que a gente possa atuar de uma maneira mais rápida num ambiente que se tornou extremamente dinâmico, né? Face às vendas de internet, face à conexão com os nossos clientes, tá? E automação 100%. É claro que o 100% ele é quase impossível em determinadas funções, mas a busca dele vai sempre nos mostrar uns gaps. Então, se você já coloca um percentual mais baixo, obviamente você vai alcançar menos. Então, a gente vai nessa full automação entendendo claramente quais vão ser as exceções para não automação, tá? E aí a gente passou por uma jornada de transformação, começando da visão de cada área, da visão, claro, da companhia, mas da visão de cada área a ser atendida, passando quais eram as estratégias de cada um dos negócios, de cada um desses pilares, de qual é a estratégia de finance, qual é a estratégia de logística, qual é a estratégia de vendas, para que a gente entenda que, dado essa nova estratégia para o futuro, quais são as capacidades que eu preciso entregar, tá?
Dado isso, quais são os requerimentos do negócio, onde é que está doendo no negócio para que essa capacidade seja formada, tá? E aí, pensando sempre no end-to-end do processo, entendendo como é que eles fazem esses cruzamentos. Ouvimos muitas empresas, a gente fez mais de 150 benchmarks nessa jornada, muitos de vocês que estão aqui comigo hoje me ouviram meus amigos de trabalho aqui, então, puxa, eu só agradeço ao quão aberto as empresas brasileiras estão para conversar e as empresas mundiais também estão para conversar, foi bem interessante essa jornada. E aí, de fato, olhar o processo end-to-end, desenhar o as-is, mostrar onde está a transformação e depois transformar isso em prática, redesenho de processos, redesenho de pessoas, redesenho de estruturas, para que isso fique. E beleza, mas onde é que a área fiscal se encaixa nessa história toda, né? Essa aqui é a área fiscal brasileira, a antiga área fiscal brasileira da Ambev, Operação Ambev no Brasil, e que eu consigo entender e eu consigo imaginar como que não é tão diferente das áreas fiscais de vocês que estão aqui comigo, né? Todos nós crescemos nesse mesmo cenário de pressão fiscal, novas tecnologias entrando, novas integrações sendo feitas, a gente com uma tecnologia super velha, né? E para isso o Brasil, de fato, foi utilizado como benchmark. O Brasil, a gente comparando os nossos países de operação, a gente está em mais de 70 países, é de fato o país mais complexo tributariamente. A gente existe alguns níveis de complexidade espalhados ao redor do mundo, impostos diretos nos Estados Unidos são muito complexos, a Índia é muito complexa em indiretos, a Colômbia também é, mas quando você soma todos os cenários diretos e indiretos, folha de salário, etc., o Brasil é o país mais complexo e o país mais digital do mundo em termos fiscais, então isso traz uma complexidade maior ainda. Então, quando a gente caminha olhando o Brasil como benchmarking, por óbvio que o que a gente desenha no Brasil muito provavelmente vai ser aplicado nos demais países, né? E eu vou falar um pouco sobre isso depois no framework final, para a gente poder linkar agora nas perguntas, tá? E aí, o que se mostra aqui, claro que eu não vou torturar ninguém aqui, gente, porque, de novo, a gente não está falando de tecnologia em si, mas a gente está falando de um processo. O que se mostra aqui é muita integração, uma porções de integrações que eu tenho que checar para saber se o dado está indo para o lado certo, está indo para o lado errado. A gente sendo cliente e usuário do processo de inbound e outbound, tendo que influenciá-lo, sendo que eu tenho que fazer muito processo manual, então é lançamento de nota, captura de nota fiscal eletrônica, é captura de nota fiscal de serviço, como é que eu coloco a minha regra para o fornecedor emitir nota correta? Não coloco, eu vou cego, vira aquele embrólio de discussão que a gente tem que fazer várias inputs manuais, checar se o mesmo input manual está sendo feito da maneira correta, para que toda essa operação migre para a minha etapa de apuração e que aí a gente faz um peso que no Brasil para mim é desproporcional, né? A gente migra todo a força e a energia fiscal no Brasil no momento da apuração, o que é um erro, né? Porque ali já passou, já foi nota fiscal para fora, já veio nota fiscal para dentro, não tem como consertar o que já aconteceu e via apuração você começa a detectar um monte de erros. E aqui a gente tem vários sistemas também não integrados, vários legados, vários softwares diferentes fazendo, softwares antigos, para que eu possa fazer um sistema de cálculo brasileiro que é super complexo, com talvez a maior complexidade do mundo, que seja nossas obrigações acessórias, entregá-las ao fisco, checá-las antes de entregar, fazer os pagamentos, então toda essa complexidade mensal que a gente tem para fazer. Isso nos refletia em processos high level, tá? Nível 3 de processo, em 35% de automação, então extremamente manual o processo, muita intervenção manual, com muita solução externa, né? E aí o que quer dizer com solução externa? Quer dizer que a gente tem pouca padronização, e pouca padronização me traz uma necessidade sempre de investigar onde cada perna atinge a outra para não derrubar meu framework como um todo, tá? Mas aí, vamos lá, quero transformar. A gente falou, se eu quero transformar, eu tenho as pessoas necessárias, eu acredito que a gente tem uma cultura de transformação gigantesca, a gente já mostrou isso na nossa história, nos últimos 20, 25 anos, a gente sai de uma empresa local, de uma empresa pequena, para a maior cervejaria do mundo, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, então a gente tem esse DNA da transformação, então a gente passou primeiro para questionar o que a gente queria da área de techs. Então a gente quer uma área de techs cujo processo é automatizado e padrão, a gente quer uma área de techs com dados confiáveis e disponíveis, cujo processo seja muito responsivo às mudanças legais, ainda mais em um país como o Brasil, que é um país que muda de legislação muito rápido, né? A gente tem cerca de hoje de 1.000 legislações publicadas por mês, sendo delas 300 afetam o nosso negócio, então eu tenho que ser responsível a essas mudanças, né? E eu tenho que gerar uma otimização de impostos, ou seja, eu tenho que calcular automaticamente, tenho que fazer contabilização automática, eu tenho que fazer o meu fluxo de caixa automático, eu tenho que fazer com que a minha vida funcione automaticamente. Mas disso eu tenho que o quê? Extrair meus dados confiáveis, eu tenho que fazer check de sistema, meu sistema tem que conversar, eu tenho que fazer com que uma camada superior olhe para o meu funcionamento e me fale, alerta vermelho, alerta amarelo, tem alguma coisa acontecendo, para que eu não faça isso via pessoas, né? E para que daí eu tenha a capacidade de mudar
fazer uma alteração legislativa sem que eu crie um projeto, né, gente? Assim, isso é muito comum nas companhias hoje, né? A gente cria projetos, projeto nota fiscal eletrônica, projeto SPED número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200. Então a gente cria, é uma complexidade enorme, é um custo excessivo e é uma pressão sobre as pessoas enorme. E no final disso tudo tendo automatização, sem intervenção manual, então sem insegurança, tendo cruzamento e sabendo que as coisas estão acontecendo da maneira correta, sendo rápido na mudança, sabendo que eu estou 100% real time com o fisco, eu vou poder gerar simulações, eu vou poder gerar cenários, e aí com o cenário eu passo a pensar. Então eu mudo o meu jogo, eu paro de ser um cara passivo, pagando imposto e sofrendo no mês a mês, para um cara ativo que paga os seus corretos impostos, como a gente o maior contribuinte do Brasil, mas simulando os meus cenários, simulando os meus novos produtos, entendendo os impactos desses novos produtos no mercado, e entendendo que, de novo, assim eu gero valor para o negócio. Ou seja, eu vou lançar uma nova cerveja, qual que é a tributação dela? Eu vou lançar um novo produto, qual que é a tributação dele? Eu vou fazer uma nova operação, como é que é a tributação dela, né? Para que a gente tenha a certeza absoluta de que eu estou 100% compliance, mas gerando valor para a companhia. E esse é o nosso futuro de implementação. Então, é para aí que a gente vai. Ele é uma ideia, né? Ele é um framework. Então, você vê que aqui eu não estou trazendo nenhum nome de ferramenta, porque essa não é a ideia, mas ele é uma ideia de integração total, end-to-end totalmente controlado, tá? Geração de dados reais, como a gente acabou de falar ali, então eu gero dados em tempo real para que as pessoas passem de operadoras para planejadoras, né? Não estou falando aqui do termo que está sendo tão atacado no Brasil, do planejamento tributário, meu Deus do céu, não é isso que eu estou falando do planejar a sua operação, entender a sua operação, antever as mudanças legais, o que está acontecendo. Então, vai sair um novo CBS, qual que é o impacto disso na minha operação? Vai sair um novo excise tax para cerveja, para álcool, para qualquer coisa que seja. Como é que vai ser o impacto na minha operação? Não vai ser. Vamos unificar todos os impostos indiretos no Brasil. Qual que é o impacto na minha operação? Hoje eu tenho certeza que todo mundo aqui sofre para gerar esses impactos, para gerar para a sua diretoria, para o seu VP financeiro, para o seu presidente. Qual que é o impacto disso, gente? É muito difícil de calcular, depende do cenário. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso acontecer de uma maneira mais harmônica? Então, vocês veem aqui que isso é full baseado na ferramenta da SAP, no S4, no S4HANA, é a única ferramenta que eu trago aqui porque ela é a ferramenta de estandarização que a gente trouxe, 100% conectada, então eu passo a ter uma única fonte de verdade de tax, que é a nossa Central Tax Rules, aqui sim, muito apoiado pelo time da Sovos, que é nosso parceiro nessa implementação, então eu passo a fazer toda a leitura e a implementação de impostos dentro da própria ferramenta, com aprovação e com todos os fluxos de governança desse negócio, então o meu motor de faturamento e meu motor de compra 100% ligado e consultando esse cara, então estou comprando alumínio, sei lá, de Minas Gerais para São Paulo para usar numa fábrica da Ambev, qual que é a tributação desse negócio? O que eu posso usar de crédito? O que eu não posso usar de crédito? Isso passa a ser automático dentro da plataforma, então 100% conectada com a SAP nativamente, tá? Isso aqui conectado numa única central de tax, que a gente está promovendo no Brasil via o TDF, trazendo isso para o Brasil como uma central de tax, como uma inteligência aqui de harmonização dessas informações e padronização dessas informações, para que eu possa fazer o cálculo e as obrigações acessórias de uma maneira 100% automática, e aí, de fato, faça no final o meu cálculo de impostos, desculpa, a minha contabilidade de impostos de maneira automática, sem ter que gerar um fluxo de reconciliação contábil, etc, etc, etc. 100% controlado no meu Control Tower, tá? E cujos requerimentos legais de guarda de documento integrados numa plataforma super moderna e super versátil de guarda de documentos, tá? Claro que no Brasil ainda tem alguns regramentos sobre guarda física de documentos, tudo bem, mas eu posso administrar a mesma guarda física aqui dentro, tá? Então você vê que a gente sai do nível de 35% de automação para 72% de automação e o nível de padronização de 76% usando o mesmo nível de ferramenta. E aqui, gente, um último dado que eu gostaria de trazer para a gente finalizar e aí ter tempo para a gente bater um papo isso aqui é um framework muito baseado na realidade do Brasil, mas que está já sendo testado ao redor do mundo. Então, a gente fez o teste nos Estados Unidos, bateu com 82% dos requerimentos americanos, ou seja, isso é aplicado nos Estados Unidos, entendendo que a lógica é aplicada, a integração é aplicada, o Command Tower é aplicado, mas a regra específica tem que mudar, por óbvio, né? Lá é tributado a X%, com X regra, o que eu posso deduzir, o que eu não posso deduzir, mas a regra em si, eu vou sempre ser individualizada, mas aqui a gente mata aquele maior estigma de tax que não, a gente é muito diferente, é impossível padronizar, isso não é uma verdade, porque isso é uma forma de se defender em tax, né?
Como você é muito diferente, você não se abre para o mundo. Então, você sempre se mantém à parte dessa realidade. E se mantendo isolado dessa realidade, você não evolui, porque você não evolui com o seu negócio, você não se entende parte do negócio. E aqui a gente consegue provar isso. Então, a gente bate 82% dos requerimentos americanos e a gente já bateu 78% dos requerimentos mexicanos, que são duas operações enormes para a ABI, são duas operações gigantes para a gente, e que, batendo essas operações, a gente começa a ter uma confiança muito grande do rollout disso para o mundo e da adaptação das regras locais, mas sempre baseado nesse coração, nessa estrutura, nessa espinha dorsal de aplicação. Ou seja, a gente parte de um cenário caótico, de um cenário que o Brasil pressiona a gente, de um cenário que as autoridades fiscais estão muito mais à nossa frente, a gente evolui nosso mindset para entender que a área fiscal é uma área de geração de valor, não uma área de destruição de valor. Com a geração de valor, a gente apoia nossas pessoas, a nossa cultura de transformação, a gente entende o que o negócio precisa, e entendendo o que o negócio precisa, a gente cria a lista de capabilities que a gente precisa desenhar. Com essa lista de capabilities, a gente vai atrás das ferramentas. A ferramenta A entrega a capability A, a ferramenta B entrega a capability C, e a capability D ninguém entrega, vamos trabalhar junto com os fornecedores, vamos co-criar, vamos fazer um negócio junto, para que a gente possa entregar, de fato, essa última capability e crie a área que está integrando o valor e integrando o valor para o nosso negócio. Então, aplicando isso e pensando sempre nessa globalização e na maneira de ver techs como uma vantagem competitiva assim ao redor do mundo. Certo, pessoal? Era isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje, um pouco dessa jornada. São bastante no começo da jornada ainda, aplicando ela para o Brasil, um país super complexo. Ano que vem a gente termina essa implementação Brasil e partimos para a América do Sul e América Central, principalmente com o México, e depois a gente rolota isso para o resto do mundo, com diferentes anos e com diferentes estratégias de rollout. Certo? Raik, esqueci de alguma coisa que a gente tinha combinado, eu deixei de falar?